Então é isso, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. O objetivo de hoje é a gente conhecer como a ferramenta é organizada e estruturada e como a gente pode tirar o melhor proveito disso. Então, só recapitulando, hoje a gente vai passar pela interface do Figma, pela parte de ferramentas, cada uma delas. A gente vai falar um pouquinho sobre Nudge e os widgets que eu mais utilizo no meu dia a dia. Então, iniciando aqui na interface do Figma, eu tirei um print para facilitar o entendimento e a gente consegue perceber que ele é separado em 3 grandes blocos. Eu tenho esse primeiro bloco da esquerda, eu tenho a parte central onde fica o conteúdo do que eu estou trabalhando e eu tenho o painel da direita onde ficam os painéis de propriedades e prototipação. E na parte de baixo ficam as ferramentas disponíveis. Então eu vou iniciar uma por uma sem muita pressa para tentar exemplificar a funcionalidade de cada uma delas. A gente pode reparar que ele funciona como se fosse um navegador, então cada projeto é uma aba e ela vai ficar aqui em cima. Nesse ícone do Figma é onde eu consigo mexer nas configurações de forma pontual em cada uma delas. Eu tenho o nome do arquivo, aonde ele está localizado, e esse painel da esquerda ele é separado em 2 abas, File e Assets. Aproveitando para a gente fazer um parênteses em relação ao idioma. Se você preferir, por algum motivo, trocar o idioma para português, aqui no canto inferior direito tem esse ponto de interrogação. Clicando aqui, você consegue mudar a linguagem no último item. Você consegue selecionar português do Brasil. Se eu puder sugerir alguma coisa, já comece a treinar o seu inglês. Eu sei que no começo pode parecer difícil, mas é legal você já começar a se habituar. Eu vou fazer o meu melhor aqui para tentar traduzir de uma maneira que faça sentido para o português, mas é importante você conhecer esses termos em inglês para que quando você for se aprofundar, você consiga encontrar mais tutoriais, mais respostas, mais fóruns com esses termos, que é uma comunidade muito mais rica do que a comunidade em português. Mas fica a seu critério. Então tudo bem, voltando para cá, as páginas é como eu organizo o meu arquivo. Então eu posso separar por N critérios. Deixa eu mostrar para você como é que está organizado o nosso arquivo aqui do workshop. Isso aqui você pode arrastar para cima ou para baixo e você pode colapsar ele para facilitar a sua leitura, tá vendo? Então aqui, por exemplo, essa daqui são todas as páginas desse arquivo. Como que eu particularmente gosto de me organizar? Eu gosto de usar muito emoji, que facilita muito a leitura. Então quando eu bato o olho aqui e vejo um cheque verde, eu já posso assumir que isso daqui é uma página que aquele conteúdo está aprovado ou que está validado. Quando eu tenho algum outro tipo de emoji, normalmente o entre chaves eu vou botar o que significa. Então livrinho significa estudo. Estudo sobre o quê? Sobre o workshop de forma geral. Então se eu entrar aqui, eu vou visualizar vários estudos que eu estava fazendo até chegar nisso daqui. E os componentes eu organizo de uma outra maneira aqui dentro. Então tá vendo que quando ele é dependente de alguma outra página, normalmente eu gosto de usar esse caractere especial e o resto é tudo espaço. Então isso aqui não tem segredo. Então o nível 1 ele é separado em parte 1, parte 2 e parte 3. Como esses 2 itens pertencem a esse daqui, eu faço isso. Além disso, o Figma tem uma parada legal que você pode adicionar uma página, clicar 2 vezes para renomear, você pode digitar 3 hífens e dar um Enter, ele vai criar uma divisória automaticamente, tá vendo? Clicando com o botão direito você pode duplicar ou deletar essa divisória, ele já entende automaticamente. Por enquanto, o Figma ainda não tem a possibilidade de colapsar páginas. Poderia criar aqui uma divisória, dar um nome para essa divisória e fazer um expandir e colapsar. Quem sabe numa atualização futura. Aqui eu consigo separar dessas maneiras e a última página que eu gosto de deixar separada é a página de cover. O cover é a capa do meu arquivo. Então quando eu estou navegando em todos os meus arquivos, eu consigo visualizar isso daqui. Quando você tiver qualquer objeto criado, clicando com o botão direito em cima dele, tem essa opção aqui, ó, Set as Thumbnail, definir como a thumbnail. Ele ganha esse ícone novo aqui para representar que ele é a thumbnail do arquivo. Se a gente abrir o painel de camadas, eu consigo visualizar aqui. Então eu tenho o primeiro ícone simbolizando que ele é um frame e eu tenho o segundo ícone simbolizando que ele é o thumbnail do arquivo. As camadas, eles trabalham com esses ícones no começo, que é um atalho visual do que ela é. Então, se eu expandir aqui, eu consigo visualizar. Isso daqui é um frame e isso daqui é uma instância de um componente. Então, vindo para cá, aqui onde tem mais camadas, olha só que legal. Então, eu consigo ver que isso aqui é uma seção, isso daqui ele é um widget, isso daqui é um vídeo, isso aqui é um frame, isso aqui é um grupo, isso aqui é um objeto. Isso aqui, com o tempo, vai ficar automático para você, tá? Não se preocupe em relação a isso agora. Aproveitando o gancho, no vídeo de apresentação, eu comentei que eu tenho o hábito de revisar pelo menos umas 3 vezes, cada um com um objetivo específico. A primeira revisão é justamente organização das camadas. Então eu tenho o hábito de trabalhar com o meu painel de camadas aberto. Então eu já faço a criação e a primeira revisão automaticamente. Por quê? Quando eu bato o olho aqui fica muito evidente quando eu não renomeei alguma coisa. Então eu bato o olho aqui, eu consigo ver que esse vídeo ele tá zoado. Então eu tenho que ir ali e deixar ele um pouquinho mais explícito do que ele significa. Esse cara aqui, ele tá com frame 1. Nesse caso aqui foi proposital, porque eu vou explicar sobre os frames aqui nesse outro lado. Então a ideia é que conforme eu for construindo as coisas com as camadas abertas, eu já consigo ter uma resposta visual do que eu preciso organizar ou não. Então normalmente a criação e a revisão 1, elas são feitas em paralelo. A gente vai se aprofundar bastante nisso aqui ao longo dos próximos vídeos, não se preocupe em relação a isso agora. O último item que eu gostaria de falar desse painel esquerdo é esse ícone aqui, que você pode minimizar a sua UI. O que acontece? Eu oculto esse painel da esquerda e da direita. Então quando eu clico aqui eu exibo os dois,
dois, quando eu clico eu oculto os dois. Outra tecla de atalho legal é a barra. Quando eu clico barra, ele oculta os 3 painéis. O painel da esquerda, o painel da direita e o painel de ferramentas. Então ele é um pouquinho diferente, ele não faz o colapso, ele oculta realmente. Então, por exemplo, estou exibindo os 3, cliquei barra, eu oculto tudo. Então eu fico com foco 100% no conteúdo. Aproveitando que eu falei de atalho, segundo parênteses aqui, eu estou num teclado com layout alemão, que ele é um pouquinho diferente do brasileiro. Eu aprendi a mexer no Figma no Windows e agora eu estou usando o Mac. Então os atalhos que eu uso é tudo por memória muscular, porque eu não conheço muito a interface ainda do Mac. Então, para facilitar a nossa vida, eu botei aqui embaixo um item que ele representa tudo que eu estou digitando e clicando no teclado. Dando continuidade, então vamos falar sobre o painel da direita. Então, olhando ele aqui, ele é separado basicamente em 2 abas, a aba de design e a aba de protótipo. A aba de design ele é contextual, ou seja, vai depender do objeto ou ferramenta que você está selecionado, as propriedades vão ser diferentes. E na aba de protótipo é onde você vai conectar as telas para deixar ele interativo. Além disso, ele também serve para controlar o frame, controlar o scroll, controlar os vídeos. Ele também tem algumas funcionalidades complementares aqui dentro. Além disso, nós temos essa fotinha aqui do meu avatar, que no caso é só eu que estou no arquivo. Caso outras pessoas estivessem colaborando comigo, elas apareceriam aqui. Eu posso clicar em cima delas e eu vou seguir elas, ou eu posso clicar aqui na setinha e me destacar para todo mundo. Então eu peço para todo mundo ver o que eu estou vendo. O botãozinho de play, ele tem 2 usos. É um preview, é uma prévia do protótipo que você está fazendo. Mas a gente tem 2 maneiras. Se eu estou com a prancheta selecionada, clico no primeiro item aqui de apresentação, ele vai abrir uma aba nova. Então essa aba nova vai ter várias configurações aqui de apresentação, de tela cheia, de compartilhar link, fica tudo aqui. No dia a dia, a gente vai acabar utilizando mais esse preview, que a tecla de atalho é o Shift espaço. Então estou aqui, cliquei Shift espaço, eu consigo visualizar isso daqui como um pop-up. Então essa aba fica sobreposta ao Figma e aqui eu consigo testar em tempo real tudo que está acontecendo. Ah, eu tenho scroll, se eu tiver interação eu já consigo visualizar aqui. Então essa prévia eu utilizo o tempo todo, tá? Shift espaço abre, Shift espaço fecha. Eu estou o tempo todo com ele aberto. Finalizei alguma coisa em tela, Shift espaço, confirmo que aquela interação ou aquela ação que eu fiz está funcionando do jeito que eu queria. Tá funcionando? Fecha, vou pro próximo. Então nós temos o botão de compartilhar, nós temos a opção de zoom do arquivo como um todo, então você pode clicar a tecla de atalho aqui, o Command com a rodinha do mouse e você faz o zoom in, zoom out, ou por aqui, tá? Além disso, a gente tem outras opções aqui. Então, Pixel Preview, Pixel Grid, tem vários outros itenzinhos legais aqui que você pode mexer. Uma que talvez seja bem importante de você saber, que eu deixei ativado, mas no meu dia a dia eu não deixo, que é isso aqui, ó, etiquetas de propriedades. Ele tá marcado. Onde é que a gente consegue ver isso? Lembra que eu comentei que o painel de design aqui na direita, ele é um painel contextual, as propriedades vão depender do objeto selecionado? É exatamente isso. Por exemplo, selecionei um objeto de texto. No lado direito, eu vou ter todos os itens. Então, primeira coisa, eu sei que é um objeto de texto porque tá aqui em cima. Se eu selecionar só objeto de forma, ele ia botar aqui, ele é um retângulo. Então as propriedades desse objeto é variado. Num objeto de texto, eu tenho propriedades específicas. Num objeto de forma, eu tenho outros tipos de propriedades. Vou dar uma pincelada por cima aqui pra gente ver junto. Tá vendo que aqui em cima tem aqui, ó, alignment, position, rotation. Isso daqui é aquelas etiquetas das propriedades. Então, caso você tenha dúvida do que cada um deles significa, você pode deixar aquilo ativado e você consegue visualizar aqui. Não preciso, me incomoda, eu venho aqui e desativo. Aí eu ganho um pouquinho de espaço em tela, o layout fica um pouquinho mais limpo para mim. No meu dia a dia eu uso desativado, mas eu vou deixar ativado aqui para a gente poder referenciar esses itens. Se eu não tiver nenhum item selecionado, qual que é a seleção? O arquivo como um todo. Então, quais são as propriedades que ficam disponíveis para mim? As propriedades que vão impactar o arquivo como um todo. Por exemplo, página. Isso daqui é a cor do fundo. Então, se eu quiser alterar a cor de fundo, eu altero aqui. As variáveis, a gente vai entrar isso nas próximas aulas, que é um pouquinho mais complexo. Mas eu faço o controle das variáveis a nível de arquivo. Então, ele fica aqui, quando eu não estou com nada selecionado. Estilo, a mesma coisa. E o export, ele vai estar em quase todas, se não em todas, que é uma maneira de exportar aquilo que você está vendo. Então, entendemos que esse painel é contextual. Agora, eu vou mostrar para vocês na prática. Então, por exemplo, selecionei o campo de texto. O campo de texto, eu tenho algumas ações aqui em cima. Então, eu tenho a opção de botar um link, de associar uma variável, de criar um componente, de aplicar uma máscara, ou mais opções. Então eu posso fazer uma união, um subtrato, eu posso editar objeto, eu posso deixar ele flat, ou seja, tira a opção de edição de texto e converte ele num objeto. Além disso, eu tenho um painel de posição, onde eu consigo alinhar ele da maneira que eu preferir, a posição em X e Y, rotação, aqui eu posso espelhar ou fazer o flip dele. Eu tenho uma outra configuração de layout, onde eu tenho resizing. Esse item aqui ele é específico para texto, tá? Por exemplo, se eu selecionar aqui a forma, em layout eu já não tenho aqueles 3 itens. Esses aqui são propriedades pontuais para objetos de texto. Então eu tenho um painel de aparência,
onde fica a opacidade, o canto arredondado. O Blend Mode ele vai ficar aqui escondidinho nessa gota, então aqui você pode fazer o Blend Mode. Eu tenho um painel de tipografia, onde eu consigo selecionar a família, espaçamento, enfim, tudo que tem em relação à tipografia fica aqui. Inclusive, o Figma trabalha com esse ícone aqui, ó, de configuração, ele vai ser contextual de acordo com o tema específico. Então, nesse caso aqui, as configurações da tipografia. Então, são informações mais avançadas ou informações que você vai utilizar menos, então ele fica escondidinho ali. Temos o painel de preenchimento aqui, onde você pode selecionar a cor. Aqui você pode botar um gradiente, aqui você pode botar um padrão, aqui você pode botar uma imagem ou um vídeo. Ou você pode puxar isso direto da biblioteca também, caso você tenha alguma coisa cadastrada. Aqui embaixo você tem o stroke, que é o contorno do objeto. Você pode definir a espessura, o ponto de origem, se é interno, se é centralizado, se é para a parte de fora. E aqui de novo eu tenho as configurações avançadas, onde você pode deixar ele dinâmico, você pode deixar ele básico, você pode deixar ele tracejado, você pode usar um pincel específico. Então lembre, configurações avançadas sempre vai ser esse ícone aqui, tá? Cliquei no olhinho, eu oculto aquela visualização. Cliquei no menos, eu deleto aquela visualização. Essas propriedades que eu tenho o maisinho aqui, você pode adicionar um em cima do outro. Então, por exemplo, eu tenho um preenchimento branco. Se eu quiser adicionar um outro, ele adicionou um preenchimento preto com 20% de opacidade sobreposto ao branco. Você poderia colocar, por exemplo, uma imagem como primeiro e em segundo um preto com 60% de opacidade. Enfim, você pode fazer o que você quiser aqui. Então, o que a gente precisa entender é que eu posso adicionar mais de uma propriedade dentro desse item aqui, tá? Efeitos a gente tem diversos, a gente tem a sombra, a gente tem a sombra interna, sombra externa, o desfoque do objeto, o desfoque do background, que é o objeto atrás dele, adicionar ruído, adicionar textura, e eu tenho a opção do Glass. O Glass ele tem algumas restrições, ele funciona só para frames, mas a gente vai se aprofundar depois também. E eu tenho a opção de adicionar um Blend Mode para efeitos específicos. Eu posso adicionar quantos eu quiser, eu posso deletar. Então a gente vai reparar aqui que diversas propriedades vão ser repetidas entre objetos. Vou selecionar o objeto de forma. A grande maioria aqui, ele é igual. Então, por exemplo, eu tenho posição, eu tenho layout, eu tenho aparência, eu tenho preenchimento, eu tenho stroke, eu tenho efeitos e eu tenho export. Então ele é exatamente o que tinha no texto, menos as propriedades de texto. Então, por exemplo, se eu selecionar um objeto de grupo, ele já ganha propriedades adicionais aqui dentro de layout. Então eu tenho a maneira como ele está distribuído. Então eu tenho a dimensão, eu tenho o espaçamento entre objetos, a opacidade vai impactar no grupo como um todo, mas eu também posso controlar a nível individual, é só eu selecionar o objeto de forma individual. Duas coisas que eu fiz aqui. Primeiro, eu cliquei Command e cliquei direto no objeto, ele ignora todas as camadas e vai para o último nível. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira selecionar esse ícone. Cliquei aqui, ele entrou no último nível da camada, tá vendo? Então esse é um atalho para você chegar de uma maneira rápida ao objeto desejado. E a outra coisa que eu fiz foi o quê? Passando o mouse aqui em cima do ícone, você pode clicar e arrastar de uma maneira bem visual. A transparência, de forma bem pontual, ele tem uma tecla de atalho que são os números do teclado. Então, por exemplo, se eu digitar 5, ele vai botar 50% de opacidade. Se eu digitar 9, ele vai botar 90%. Se eu digitar 10, ele vai botar 10. Se eu digitar 0... ele vai botar 100%. Se eu botar 00 digitando rapidinho, ele bota 0% de opacidade. Se eu clicar mais uma vez, ele volta para 100. Então, qualquer número que você digitar com um objeto selecionado, ele vai mudar na transparência dele. Se eu selecionar um frame, a gente vai reparar que ele é muito parecido com um grupo. O Figma lida com grupos um pouquinho diferente do que o frame. Normalmente, nas ferramentas de edição, a gente está muito habituado com um grupo. No Figma, a gente vai usar o grupo muito pouco. Na grande maioria das vezes, vai ser um frame com ou sem auto layout, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Então, aqui eu fiz aquilo que a gente comentou antes. Eu adicionei vários preenchimentos no mesmo objeto. Então, se a gente reparar aqui, ele é um objeto só de imagem, tá aqui. Só que dentro dele eu tenho um objeto de imagem, eu tenho um objeto de transparência com 69, outro com 20 e outro com 20. Então eu posso simplesmente deletar isso daqui, voltei com a imagem original. Então, fazendo uma divulgação safada aqui, então esse é o conto que eu lancei esse ano. No meu Instagram tem o primeiro capítulo narrado, vai lá dar uma olhada. Muito obrigado. Voltando pra cá, eu tenho a opção de vídeo e GIF. Se a gente selecionar os dois, a gente vai reparar que eles são idênticos. O que que muda? O conteúdo dele. Tá vendo que o preenchimento, ele é o preenchimento de imagem que a gente viu lá, né? Então o que que muda dele? O conteúdo do preenchimento. Ao invés de ser uma cor sólida, ele é um objeto. Ele é uma imagem ou ele é um GIF. E aí a principal diferença deles não fica no painel de propriedades, fica no painel de prototipagem. Então quando eu clico aqui com o vídeo selecionado, eu tenho um controle fino. Eu posso botar um autoplay, eu posso botar um loop, eu posso tirar ou deixar um áudio. Quando eu seleciono um GIF, ele simplesmente vai funcionar como um GIF. Então eu não tenho esse tipo de controle fino. Então, muito legal. Entendemos que o painel da direita ele é contextual de acordo com o objeto selecionado. Além disso, nós temos a parte de prototipagem. Quando eu não tenho nenhum objeto selecionado, eu tenho a possibilidade de selecionar um dispositivo padrão como pré-visualização. Deixa eu mostrar para você. Então, eu selecionei essa tela aqui e dei Shift espaço. Ele abriu o preview aqui. Tá vendo que ele está simplesmente uma janelinha? Se eu quisesse que esse objeto ele abrisse como uma prévia no iPhone 16, eu poderia selecionar aqui. Então, agora ele vai mudar a prévia como se estivesse dentro de um iPhone 16. Então, eu posso mudar a cor do iPhone, eu posso mudar a cor de fundo,
Mas isso não impacta aqui, isso impacta lá no modo de apresentação. Se eu vim aqui mudar isso daqui para vermelho, por exemplo, e voltar para cá, agora ele está com fundo vermelho. Então essas configurações é para o modo de apresentação, não para o modo de prévia. Eu particularmente não gosto de utilizar isso aqui para nada, porque eu não perco espaço em tela com essa prévia do dispositivo, para mim é meio irrelevante. Mas saiba que você pode fazer caso você prefira. A gente vai se aprofundar nesse modo protótipo na parte 3, onde a gente vai falar sobre todas as interações, como que acontece e por que acontecem. Então aqui o que está faltando a gente falar? Sobre as ferramentas. Se a gente reparar, essa barrinha de ferramenta, ela é organizada de que maneira? Nesse lado direito, eu tenho um seletor de modo. Então o do meio, que é o padrão, ele é o modo design, que é o que a gente vai utilizar sempre. O da esquerda, ele é o modo desenho, caso você seja um ilustrador ou esteja compondo algum ícone, talvez aqui seja útil. E o da direita, ele é o modo desenvolvedor. Então ele tem ferramentas específicas para facilitar a vida de cada um desses profissionais. Então a gente vai passar primeiro no modo design, depois eu dou uma pincelada nesses outros dois. Modo design, o primeiro item aqui são as ferramentas de navegação. Então primeiro, e o padrão, é a ferramenta de mover, tecla de atalho V. O que significa isso? Que eu posso selecionar um objeto e mover. Então eu selecionei um objeto, movi. Isso já está tão enraizado que sempre que eu termino de fazer alguma coisa, eu clico V. Independente de onde eu estou, o cérebro já faz de forma automática. Por quê? Porque eu quero voltar para o estado padrão. Eu não quero clicar e digitar nada sem querer. Nós temos essa outra aqui, que é a Hand Tool, que é a tecla de atalho H. Nunca utilizei a tecla de atalho H. Para que ela serve? Clicando e arrastando, eu navego dentro da minha página. Então, para onde eu quiser. Por que eu digo que eu nunca uso? Eu posso segurar espaço e eu faço a mesma coisa. Então, independente da ferramenta quando eu estou selecionado, quando eu clico e seguro espaço, eu faço a mesma coisa. Então, quando eu solto, eu volto para a ferramenta anterior, que no caso é o V. Então, a última ferramenta que eu tenho aqui é a escala, que é a tecla de atalho K. Isso que a gente vai utilizar bastante. Então, o Figma foi pensado para trabalhar de maneira inteligente. O objeto, ele se adapta ao conteúdo. Então, por exemplo, se eu pegar esse objeto aqui e clicar e arrastar, ele não vai aumentar o tamanho dele. Ele vai aumentar o tamanho disponível para o conteúdo preencher. Lógico, vai depender das regras que você aplicar aqui, mas ele funciona dessa maneira, que ele é diferente de um Photoshop, de um Illustrator, onde eu vou aumentar o meu objeto. Como é que eu faço isso? Clicando a tecla de atalho K. No painel da direita, eu ganhei um item chamado Scale aqui, escala. Eu consigo ver a largura e a altura dele, e eu tenho um painel de quanto que eu quero aumentar essa escala aqui. Então eu posso botar para baixo ou para cima. E aqui o ponto âncora. Ele vem como padrão no ponto central. Então você pode fazer por aqui, então eu quero aumentar ele 2 vezes. Ele aumentou o objeto como um todo 2 vezes. Ah, eu quero botar um tamanho fixo, 150. Ele vai redimensionar proporcional com o valor que você inseriu. Ou se você quiser vir na mão, você pode vir aqui e simplesmente selecionar na mão. A partir do momento que eu não quero mais fazer a escala, eu posso clicar ESC ou no X, eu vou sair do modo escala. Agora as propriedades voltaram a aparecer daqueles outro jeito. Então se eu olhar, por exemplo, o canto arredondado, ele ficou com os números quebrados. Ele manteve a proporção. Então para eu manter esse canto arredondado proporcional, ele teve que mudar para 50.99. Tome muito cuidado ao fazer isso para não quebrar o seu objeto em números decimais. Então, por exemplo, esse aqui ficou com 578.81. Isso vai causar alguns estranhamentos quando a gente começar a trabalhar de uma maneira um pouquinho mais avançada, tá? Então, cuide ao máximo, evite ao máximo trabalhar com números quebrados. Indo para o próximo nível, nós temos a parte de criação. Então, a gente pode criar um frame, nada mais é do que aonde a gente vai criar o nosso conteúdo. Clicando em frame aqui, eu tenho algumas pré-definições do Figma, então eu posso criar algum focado em telefone, por exemplo, um Android compacto, 412 por 917. Então eu posso criar para tablet, eu posso criar para apresentação, eu posso criar para relógio, enfim, ele tem um monte de pré-definições aqui. Se você simplesmente quiser clicar e arrastar, você pode também. Então depois você pode vir aqui e mudar o que você quiser. Então eu quero 360 por 640. Seções é uma maneira de organizar os seus frames. Eu gosto muito de organizar por mini fluxos. Então eu tenho um conjunto de telas na parte de login. Depois eu vou ali, agrupo isso como login. Eu também faço isso para onboarding, eu faço isso para fluxo 1, fluxo 2, fluxo 3, cenários de erro, cenário de exceção. Então dessa maneira, a pessoa que vai estar visualizando o arquivo sem interagir com ele, ela consegue entender visualmente. É como se fosse um fluxo de funcionalidades, só que em telas. Então é uma forma muito mais visual. E aí, se a gente reparar aqui, eu utilizei isso em diversos locais. Isso daqui, por exemplo, é uma seção, isso daqui é uma seção. E aí o Figma tem uns macetezinhos, tá? Se eu clicar 2 vezes nas laterais, ele vai botar a lateral com 80 pixels de distância do objeto dentro. Com o objeto selecionado, clicando Alt, eu consigo ver que ele está com 281 de espaçamento. Então se eu vier aqui e clicar 2 vezes, ele mudou para 80. Então se eu clicar no canto, ele vai fazer tanto a largura quanto a altura. Então eu cliquei 2 vezes, aqui para baixo ele já botou 80 e nas laterais ele botou 80. Então é uma maneira muito rápida de deixar os seus arquivos organizados. Então, dando continuidade, a parte de slice é utilizada para exportar algum tipo de elemento. Você pode clicar, fazer uma seleção do que você quiser e você pode vir aqui e exportar. Confesso que eu nunca utilizei isso aqui, tá? Eu sempre tiro um print. É muito mais fácil eu vir aqui, simplesmente selecionar, tirar um print do que eu quero, copio e colo. No item 3, eu tenho as formas. Então eu posso
adicionar um retângulo, linha, setas, elipse, um polígono, estrelas, imagem ou vídeo. Cada objeto vai ter as suas configurações específicas. Eu, particularmente, uso os formatos muito pouco. O que eu mais utilizo são as linhas. Retângulo e elipse eu consigo fazer por um frame, onde eu tenho um controle um pouquinho mais fino, então eu acabo optando por fazer lá. E imagem e vídeo eu posso simplesmente clicar e arrastar do computador para cá, que ele também vai funcionar. Na outra ferramenta aqui, nós temos a parte da Pen Tool e do Lápis. Pen Tool não tem segredo, então se você estiver criando algum ícone ou algum objeto com um formato diferente, você pode criar com a Pen Tool. Então ele funciona exatamente como qualquer Pen Tool de outras ferramentas. Eu, como não crio muito ícones, eu acabo utilizando isso aqui para criar máscara para objetos com formatos diferentes. Lembrando que isso vai depender do contexto, porque se eu simplesmente quiser tirar uma imagem do fundo, o Figma tem essa funcionalidade com a inteligência artificial. Deixa eu mostrar para vocês. Então clicando aqui no preenchimento, eu tenho as configurações da imagem. Clicando aqui na estrelinha de inteligência artificial, eu tenho essa opção aqui, ó, remover background. Então, clicando aqui, ele vai trabalhar um pouco na imagem, e olha o que ele fez, ele removeu automaticamente. Se a gente olhar aqui nas camadas, ele não é destrutivo. O que ele fez? Ele ocultou a camada de baixo, que é a camada original, e ele botou a de cima. E lembra que a gente pode adicionar preenchimento dentro de preenchimento. Então, se eu quiser adicionar um preenchimento de cor sólida, eu posso. Quero adicionar um verde aqui, só com 100% de opacidade. E agora eu posso mudar na ordenação. Então, passando o mouse aqui no lado esquerdo, eu posso simplesmente clicar e arrastar para baixo. Então, o Figma ele tem um mini editor de imagem direto. Você vai utilizar esse remover fundo o tempo todo. Mas, caso seja um objeto com um formato diferente e eu precise fazer alguma máscara, eu utilizo a Pen Tool. O outro objeto aqui, o lápis, eu não utilizo para nada. O outro item é o campo de texto. Tecla de atalho T. Cliquei em qualquer lugar, eu posso começar a digitar. A partir do momento que eu digitei, o painel da direita vem com as propriedades. Clicar e arrastar, eu vou criar um bloco maior do que o espaço que eu tenho disponível. Se a gente reparar qual a diferença desse para esse daqui, a nível de configuração, esse item aqui, ó, do resizing. Lembra que a gente viu que esse item é especificamente para texto? Então, se eu quiser deixar esse segundo igual ao primeiro, em teoria é só mudar para esse primeiro aqui, e ele funciona exatamente igual. O que é o primeiro? Vamos passar o mouse em cima, a largura automática. Então, a largura dele vai depender do conteúdo que tem dentro dele. O que é o segundo? É a largura automática. E vou começar a digitar mais coisas aqui. Tá vendo que ele definiu a largura como fixa? Pausa rapidinho, guia da edição. Reparei que a minha explicação não ficou tão boa, então vou complementar. A segunda opção, que é a altura automática. Então significa o quê? Que a largura ela é fixa, mas ele varia na altura. Continuando. E o último é o tamanho fixo. Além da largura fixa, eu tenho altura fixa. Se eu tentar digitar mais coisas aqui, ele não vai funcionar. O quadrado manteve o mesmo, mas o texto está saindo. Quando eu clico fora, eu consigo ver que eu tenho uma divisória aqui. Isso vai ser muito importante na hora de a gente fazer a nossa revisão de nível 3, que é justamente estressar aquilo que a gente construiu. O que acontece se o usuário digitar um monte de texto aqui? Isso aqui não poderia acontecer. Como que a gente contorna isso? O Figma tem ferramentas para liberar isso. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o que a gente poderia fazer? Primeiro de tudo, eu poderia alinhar esse texto pela base, então o texto ficaria correndo para baixo. Então, eu estou vendo que ele cabe em 3 linhas aqui. Naquelas configurações do texto, aqui embaixo eu tenho esse aqui, ó. Eu defino se ele é truncado ou não. Nesse caso, como a altura é definida, ele já interpreta que se saiu dessa caixa, ele vai ficar truncado automaticamente. Então, quando eu clico e arrasto e passo aqui da quarta linha, em teoria o truncado mudou para a quarta linha. Se eu não tiver definida a altura, eu posso fazer isso de uma outra maneira. Por exemplo, eu venho aqui e boto truncado. Então agora ele vai me pedir o número máximo de linhas. Então vamos supor que eu queira botar aqui que o número máximo sejam 2 linhas, tudo bem? Tem esse cara, tem uma quebra de texto, eu vou quebrar mais uma vez. Então o usuário não vai ver a terceira linha, ele vai ver só 2. Por quê? Porque eu configurei para ele ficar exibindo só 2. Então isso é uma parada que a gente vai utilizar muito, que é a definição de regras para o texto. Como ele deve se comportar caso o texto seja maior, caso ele seja menor. A gente consegue demonstrar para as outras pessoas como ele precisaria se comportar. Uma outra coisa legal que eu posso mostrar para você, quando eu estou com esses 2 objetos selecionados, ele meio que interpreta as propriedades de grupo para cá. Então, passando o mouse em cima desse rosa, eu posso clicar e arrastar para mudar a posição dele. Se eu passar o mouse nesse meio, eu posso clicar e arrastar para ele mudar o espaçamento. Ou o espaçamento também fica aqui, ó, que é exatamente a mesma propriedade que a gente viu lá no grupo, apesar de não ser um grupo. Então, avançando aqui, nós temos algumas ferramentas que servem mais para detalhar o que está acontecendo. A primeira delas é o comentário, tecla de atalho C. Então, eu posso fazer um comentário a qualquer lugar, a qualquer momento, tá? Simplesmente clico C, clico onde eu quero. Inclusive, eu posso fazer isso no modo de apresentação. Por exemplo, quiser clicar a tecla de C e fazer um comentário aqui, teste 1. Ele automaticamente vai fazer um comentário aqui. Então, se eu vim aqui, o teste 1 está aqui. Então, se você estiver apresentando alguma coisa e alguém fizer um comentário e você não quiser perder, você pode fazer na hora. Ou se você enviou o arquivo para alguma pessoa validar e a pessoa fazer o comentário lá, ele vai mostrar no protótipo aonde esse comentário foi feito. Então, além disso, eu posso botar um arroba para marcar alguém, eu posso botar uma imagem ou eu posso botar um emoji aqui. Como fui eu que fiz esse comentário, eu posso editar, eu posso marcar como lido. Além disso, eu posso marcar como não lido, a gente já vai ver sobre isso. Eu posso copiar o link para esse comentário ou eu posso deletar esse comentário aqui. Nesse cenário, vamos
marcar como lido. Ele sumiu. Se eu precisar rastrear isso, como é que eu posso fazer? Clico C de novo, aqui no painel da direita, lembra, ele é contextual. Tá vendo que ele mudou, ele não tem mais aquela aba de design e de protótipo. Agora ele tem um painel de comentários. Aqui eu consigo ver a lista de todos os comentários no arquivo. Como não tem nenhum, ele não aparece, mas eu tenho a opção de fazer um filtro. Então eu posso fazer um filtro por comentários marcados como resolvidos. Então tá aqui, ó, 3 exemplos de comentários. Então se eu passar o mouse aqui, eu consigo ver que ele está levemente transparente. Por quê? Porque ele já foi marcado como resolvido. Se eu quiser clicar nele e selecionar, eu posso clicar aqui, eu desmarco ele como concluído, que é exatamente aquela função que está dentro dos 3 pontinhos. Então deixa eu deletar isso daqui, olha, com a telinha de confirmação, maravilha. Próximo item que a gente tem aqui são as anotações. Bem útil quando a gente precisa documentar alguma coisa para as próximas pessoas. Eu poderia simplesmente pegar e documentar digitando as coisas. Poderia, sem problema nenhum, mas se alguma coisa alterar, você vai ter que ajustar essas informações todas de forma manual. Essa ferramenta evita isso. Tecla de atalho Y. Se eu clicar em cima de qualquer objeto, ele vai ganhar uma caixinha. Nessa caixinha eu tenho aqui, ó, primeiro item, categoria. Então eu já posso associar essa anotação a alguma categoria específica. Posso editar ou posso usar essas pré-definidas. Vamos botar desenvolvimento, por exemplo. Aqui eu tenho um espaço de texto livre. Então eu posso digitar qualquer coisa. Ele vai aceitar. Eu tenho os botõezinhos aqui para deletar e copiar link. E eu tenho esse itemzinho aqui, ó, mais propriedades. Olha que legal. Essas propriedades vai depender do objeto selecionado. Então nesse caso aqui eu consigo botar como propriedade altura, largura, fonte, tipo de fonte, o tamanho da fonte, o peso, o preenchimento, o contorno, o efeito. Todas as propriedades que esse elemento possui, eu posso botar aqui como uma referência para a próxima pessoa entender. Então, por exemplo, vamos supor que eu bote o fio e eu vou botar o contorno, o stroke. Então ele pega automaticamente o preenchimento. Se eu vier aqui e alterar esse amarelo para um verde, automaticamente ele vai alterar aqui. Então é uma maneira rápida de eu entender o que está acontecendo sem precisar ficar inspecionando esse elemento. Eu bato o olho e já consigo entender o que eu preciso saber aqui. Os desenvolvedores vão utilizar isso aqui bastante. Você também pode utilizar para caso precise documentar alguma coisa pontual. Para deletar, seleciona o objeto, delete. O outro item que a gente tem aqui são as medidas. A tecla de atalho Shift M. Quando eu estou com algum objeto selecionado e clicar Alt, eu consigo ver a distância e espaçamento desse objeto referente a outro. E eu consigo ver que desse objeto para o de baixo eu tenho 24 pixels de respiro. E dele para o final do pai dele eu tenho 34. Eu estou com a tecla Alt selecionado o tempo todo e eu passo o mouse do que eu quero referenciar. E se eu quisesse pegar isso de forma automática, como é que eu poderia fazer isso? Com a ferramenta de medidas. Então eu clico, tá vendo aqui? Aqui ao passar o mouse ele fica vermelho aqui, né? Eu clico e arrasto até onde eu quero medir. Se eu simplesmente soltar isso e não colocar em nada, ele vai voltar para o estado zero. Então cliquei aqui, cheguei no próximo item, o próximo item vai ficar vermelho também. E olha que legal, agora eu sei que o espaçamento entre esses dois objetos é 34 pixels. Eu posso clicar e arrastar para cima, e aí eu tiro essa informação de cima do layout, para não atrapalhar. Então é uma maneira de documentar essas coisas sem influenciar no layout. Além disso, eu posso clicar 2 vezes aqui e eu posso escrever. Então vamos supor que se fosse 100% da tela, eu posso escrever aqui. Isso aqui é 100%. Isso serve para tudo. Eu posso clicar aqui daqui para baixo, eu posso jogar para lá, eu posso clicar daqui para cá, enfim, aí você pode fazer isso infinito. Para deletar, seleciona delete. Seleciona delete. Então, antes de a gente entrar nesse último item, olha só que legal. Se a gente entrar aqui no modo desenho, a gente vai ver que as ferramentas, elas fazem um filtro para focar especificamente para esse uso. No caso aqui, modo desenho, eu tenho acesso a algumas ferramentas diferentes. Por exemplo, a caneta está aqui, a Pen Tool, eu tenho o Brush e eu tenho o Pencil aqui. Então ele ganhou umas ferramentas diferentes contextuais. Se eu clicar no modo de desenvolvedor, olha só quais são as ferramentas que a gente tem. Comentários, anotações e medidas, que são exatamente essas que ele vai acabar utilizando no dia a dia. Além disso, ele também tem um conta-gotas. Repare que a cor de destaque da seleção mudou. Então quando eu estou no verde, eu estou no modo desenvolvedor. Quando eu estou no azul, eu estou no modo design. Quando eu estou nesse azul água, eu estou no modo desenho. Então voltando aqui para a nossa última ferramenta, são as ações. Todo o resto que o Figma disponibiliza, ele vai estar aqui dentro das ações. Elas são inteligentes de acordo com o que você tem selecionado. Então, por exemplo, se eu não tiver nada selecionado e clicar aqui, eu vou entrar de uma maneira meio que neutra. Então eu exibo os últimos que eu selecionei. Aqui embaixo eu tenho ferramentas específicas para edição de imagem. Nesse caso aqui, todas elas utilizam inteligência artificial. Tá aqui do ladinho passando o mouse aqui. Eu tenho ferramentas específicas para design. Por exemplo, renomear as camadas. Eu tenho o primeiro rascunho, eu tenho adicionar interações, eu tenho buscar imagem ou seleção. Isso aqui é muito legal, que você pode utilizar da seguinte maneira. Vamos supor que você esteja trabalhando numa biblioteca onde você tem uma infinidade de ícones. Você quer buscar um, mas você não lembra exatamente o nome. Você pode fazer um esboço dele, usar essa funcionalidade e ele vai buscar itens similares na sua biblioteca. Então vamos supor que eu tenho uma tela de conclusão no meu aplicativo. E
eu quero verificar como todas as equipes estão utilizando. Eu posso selecionar a minha tela de conclusão, buscar por similaridades e ele vai encontrar ao longo de todos os arquivos que estão dentro da minha organização similares àquilo que eu estou buscando. Ele é bem útil para agrupar informações e poder fazer um estudo, tá? Por último, a parte de texto. Então eu posso encurtar um texto ou eu posso traduzir algum texto. Então aqui a gente tem bastante uso de inteligência artificial. Tem funcionado muito bem para usos pontuais específicos. Vale um teste aqui. Nós temos a parte de assets, em que ele vai conectar a sua biblioteca. E nós temos por último a parte de plugins e widgets, que é uma maneira de otimizar o seu trabalho para algum uso específico. Dependendo de como a sua instituição estiver configurada, você não vai ter acesso ou você vai precisar de aprovação. Por exemplo, aqui ó, precisa de aprovação. Eu vou mostrar para você o que eu mais utilizo no dia a dia. Mas aqui o céu é o limite, vai depender muito do seu contexto. E a grande maioria aqui não fui eu que descobri. Eu vi alguém utilizando e aí a pessoa me mostrou como ela conseguiu e eu acabei colocando no meu fluxo de trabalho. O primeiro que eu tenho para mostrar aqui é esse Leo To Do. É um gerenciador de tarefas. Isso aqui é bem legal quando a gente está dividindo tarefas na equipe. Então eu posso vir aqui e adicionar uma tarefa. Então, tarefa 1. Adicionar. Então eu posso simplesmente vir aqui e marcar como feito. Então é uma mini lista de tarefas que eu posso acompanhar isso no meu arquivo. Eu tenho esse outro que é o post-it. Eu posso simplesmente digitar qualquer coisa aqui. E ele tem algumas configurações adicionais. Por exemplo, eu posso mudar a cor, eu posso mudar o tamanho do texto, eu posso mudar a altura dele, se ele vai ficar disponível só para o conteúdo que eu preenchi ou não. E aqui eu posso destacar quem foi o autor. Eu tenho esse outro aqui que é um botão. Então esse botão ele é bem legal. Eu posso direcionar ele dentro do meu próprio arquivo para seções diferentes. Então caso você precise demonstrar o seu arquivo para alguma pessoa nova, você pode organizar ele para que independente de quem entrar, consiga entender o que está acontecendo. Então eu posso criar uma primeira página de documentação. Eu explico o projeto e eu posso botar um comece por aqui. Ele clica ali, ele joga para a primeira tela. Como é que ele funciona? Então, por exemplo, eu tenho esse carinha aqui, ó, ir para a parte 2. Clicando em cima dele aqui, eu tenho a configuração. Então, eu clico nas configurações, eu posso colar um link de uma seção específica. Como que eu faço isso? Clicando no botão direito aqui em cima de uma seção, aqui em copiar e colar, eu tenho a opção aqui, ó, copiar link para a seção. Eu poderia copiar esse cara aqui, colar aqui, ele vai abrir um link externo jogando para aquele dali. Eu não gosto muito porque ele é um link externo, mas se você estiver trabalhando com múltiplos arquivos, ele vai funcionar super bem. A outra opção que a gente pode fazer aqui é o seguinte, então deixa eu deletar esse cara. Tá vendo aqui, ó, eu posso ir, por exemplo, na parte 2 e eu posso selecionar um objeto. Então eu vou selecionar esse resumo. Aí ele tem essa opção aqui, ó. Então você cola o link ou você navega pelo arquivo. Então eu vou clicar aqui, ó, To Selection. Definir esse cara como o meu destino. Então se eu vier aqui e clicar nele, ele vai me jogar para o destino, que é esse carinha aqui. Agora se eu vier aqui, editar, e agora vier aqui na parte 2. Então clicar nesse segundo item aqui, que é o que? A minha visualização atual. Quando eu voltar lá para a parte 1 e clicar aqui, ele vai me levar naquela parte onde tem a visualização completa. Então ele vai ser muito útil, você pode utilizar ele de diversas maneiras. E o último item aqui, que eu utilizo muito, a seta para conectar elementos. Isso é muito útil, ele serve como um fluxo visual de telas, sem que a outra pessoa precise ficar navegando no protótipo para entender o que está conectado. Então eu posso simplesmente colar aqui. Quando eu clico nesse cara, ele vem para cá. Tá vendo que isso fica tudo conectado de forma automática. Então se eu mexer a tela de local, essas setas acompanham. Isso é muito fácil no dia a dia, tá? Eu posso clicar e arrastar e eu posso clicar 2 vezes aqui em cima e eu posso fazer um comentário. Então, cenário feliz, ou se tiver Reels publicado. Então a gente pode botar alguma condicional aqui de forma descritiva. Então a pessoa que vai ler, ela vai bater o olho aqui e vai entender. Ah, então se ele clicar aqui e tiver um Reels publicado, ele vem para essa tela. Mas o legal aqui é o quê? Que batendo o olho, sem clicar em interações, eu consigo entender o destino das coisas. Eu consigo entender o destino e as dependências das coisas. É muito utilizado no dia a dia. E agora o mais legal, da onde que veio isso? Isso veio do FigJam, que é uma outra ferramenta do Figma. Então aqui dentro, tá vendo que eu tenho bastante ferramentas bem similares? Uma delas é exatamente a seta, que é o conector. Então simplesmente se eu vier aqui, criar um conector aqui, copiar ele e colar dentro do Figma, ele vai trazer como um widget. Como é que a gente vai descobrir isso? Testando, experimentando. Se eu vier aqui no FigJam de volta, clicar aqui e botar um joinha, o que acontece se eu copiar esse joinha e colar lá? Vamos ver? Ó, ele trouxe para cá e ele trouxe como thumbs up. Então um joinha aqui. E ele tem um ícone de um carimbo, tá vendo? Porque é uma ferramenta da própria empresa. Ele compartilha essas mini funcionalidades. Então teste, experimente. Então aqui é um excelente momento para a gente reforçar. Eu não passei e nem conseguiria passar por todas as configurações que o Figma tem. E nem é o intuito do workshop. A provocação aqui é o quê? Experimente, teste, clique em todos os menus, clique em tudo aquilo que eu não falei para você. Entenda como a ferramenta pode funcionar para o seu processo de trabalho e como você consegue otimizar o seu dia a dia. Cada pessoa trabalha de uma maneira diferente.
cliente, entenda como ela pode trabalhar para você. Como é que você vai descobrir isso? Testando a ferramenta. Clique em tudo, vai entendendo o que significa cada uma das coisas. Não tenha medo de explorar. O objetivo é justamente entender a limitação da ferramenta, até onde você consegue tirar proveito dela e até onde você não consegue tirar proveito. E aí você pensa em como solucionar esse problema de alguma outra maneira. Lembre que a gente tem um Ctrl Z. Fez alguma besteira? Dá um Ctrl Z e ele volta. Mexeu em alguma configuração e não está conseguindo voltar? Desinstala e instala o aplicativo de novo. É simples, não é difícil. Então não fique com medo de experimentar as coisas. Passamos por todos os itens aqui, a gente só não falou sobre o nudge. O nudge nada mais é do que a configuração da quantidade de espaço que eu vou deslocar um objeto quando ele está selecionado. Então, por exemplo, selecionei esse objeto aqui. Cliquei com a seta do teclado para o lado, ele vai mexer um pixel para o lado. Cliquei Shift e arrastei para o lado, ele mudou uma quantidade diferente. Normalmente essa quantidade é 10. No meu caso é 8, porque a biblioteca da empresa ela é toda a base de 8. Clicando aqui no ícone do Figma, em preferências, o último item é o Nudge Amount. Só reforçando que você precisa estar no aplicativo do Figma. Então quando eu clico aqui, eu tenho essas duas opções. Então eu tenho o 1, que é o Small Nudge, e eu tenho o Big Nudge. Se eu quiser botar esse cara com 40, não tem problema. Se eu pegar esse cara, segurar Shift e botar para o lado, ele vai mexer 40 pixels. Então isso é uma parada que a gente vai utilizar muito no dia a dia. Então passamos por todos os itens, mas antes de finalizar, eu queria passar com vocês algumas ações em lotes que a gente conversou na aula de apresentação. Então selecionei algumas aqui para a gente poder conversar. Por exemplo, o primeiro deles, selecionar vários objetos ao mesmo tempo. Minhas camadas estão todas no nível máximo. Se eu clicar Command e clicar em algum objeto específico, ele vai ignorar todas as camadas e vai direto no último objeto selecionado. No caso, o meu nome aqui. Para eu selecionar itens a mais, eu seguro Shift. Então, se eu clicar Shift e selecionar no de baixo aqui, ele vai selecionar o grupo. Mas eu não queria selecionar o grupo, eu queria selecionar o 611. Então, Command Shift e clico no 611. Então, ele vai selecionar o último objeto daquele item. E assim eu posso fazer, inclusive, entre telas. Vou selecionar o 43 com o Command e o Shift selecionado. E vou selecionar o Post. Se eu quiser alterar a cor desses itens, eu clico aqui em Fill e altero a cor. Eu vou selecionar aqui o meu username aqui, Guilherme CF92. Tá aqui. O Figma, aqui em cima, ele tem essa opção, ó, selecionar camadas similares. Quando eu clico aqui, ele vai identificar em todas as outras pranchetas se ele encontra esse mesmo objeto. Como que ele faz essa busca? Pelo nome do objeto, então todos estão com Guilherme CF92, todos estão dentro desse filho, User, Menu, Info, Header, Content, Stick. Então quanto mais organizado o seu arquivo estiver, mais fácil vai ser de você fazer essas manutenções quando for necessário. Então, uma vez que eu selecionei todos, eu posso simplesmente clicar Enter ou eu clico nesse ícone aqui, ó, que é o ícone de multi-edição de texto. Então, eu clico aqui, eu posso adicionar qualquer coisa. Ah, o meu username é GuiCF92. Então, eu já troco para todos. Um ponto importante, como que ele identifica essas camadas? Pela seção. Então, por exemplo, se eu criar uma seção nova aqui, só com esses dois frames e fizer exatamente a mesma coisa, cliquei nesse primeiro, cliquei para selecionar todos. Ele só encontrou o segundo, por quê? Porque como esse outro item está fora da seção, ele interpreta como um outro fluxo, uma outra tela que você não quer editar nesse momento. Então, você não teria esse problema de editar alguma coisa sem saber. Caso você queira editar esse cara ali, você pode botar ele temporariamente dentro dessa seção, ou, por ser texto, a gente pode fazer um outro tipo de edição, que é o quê? O Command F ou o campinho de busca. Então vem aqui, Command F, eu posso buscar alguma coisa, por exemplo, posts. Então se eu quiser substituir esse cara, eu posso botar aqui, ó. Então eu seleciono aqui, Replace. Então eu quero substituir por posts. Então ele identifica em amarelo, de novo, ele vai identificar o amarelo em todas as pranchetas que ele identificar. Nesse caso aqui, você não tem um controle fino de seção, você tem um controle por página. Tá vendo aqui, ó, 3 resultados nessa página. Se eu quisesse buscar em todas as páginas, eu poderia, em todas as páginas. Então tá vendo aqui, ó, na página 1 ele encontrou esses 3, na página parte 2 ele encontrou esses daqui, na página extra ele encontrou esses. Nesse daqui ele não é tão individual, ele é mais a nível de página, beleza? Nesse cenário aqui eu quero alterar só nessa página, então eu seleciono aqui e boto um substituir tudo. Cliquei aqui, ele já trocou de forma automática, tá? Um outro item que eu esqueci de comentar sobre a seleção é como que a gente pode navegar pelas camadas direto pelo teclado. Então deixa eu colapsar todas as camadas aqui para a gente poder entender o que está acontecendo. Então vamos supor, por exemplo, que eu queira navegar entre esse objeto aqui. Quando eu clico Enter, eu entro um nível da camada. Ele entrou, selecionou o Content. Cliquei mais uma vez, ele entrou, selecionou os 3 objetos, Header, Tabs e Posts. Para eu ficar navegando entre esse nível aqui, eu clico Tab. Tab, selecionei Header, Tab, selecionei Tabs, Tabs, selecionei Posts. Se eu segurar Shift Tab, eu volto. Se eu quiser voltar no nível, eu clico em Fechar Chaves. Aqui, voltei para Content. E o legal disso é que ele funciona para multi-seleções. Vamos supor que eu selecionei Posts, quero selecionar todos. Então eu selecionei os 3 Posts, cliquei em Enter, cliquei Tab, fui editando aqui. Ah, eu quero alterar esse quarto item. O que eu quero alterar? Sei lá, o nome dele, Ctrl R, Post 04. Então eu alterei Post 04.
para todos. Tá vendo? Então se eu vier agora aqui, o post está 0,4. Se eu selecionar esse cara aqui, o post vai estar 0,4. Então a gente pode combinar essas ações em lote de diversas maneiras. Então vimos o selecionar, vimos o texto, deixa eu adicionar um outro que eu esqueci, que é a cor. Renomear. Então vamos lá. Por exemplo, vamos selecionar esse objeto aqui. Deixa eu tirar esse carinha aqui. Aqui embaixo nós temos os posts, tá vendo? Então eu tenho vários posts, porque ele é um componente. Como que eu sei que ele é um componente? Porque ele é roxo, mas a gente vai se aprofundar nisso depois, tá? O que eu posso fazer? Selecionar todos os objetos, cliquei no primeiro, segurei Shift até lá embaixo. Ou eu posso clicar nesse objeto e dar um Enter. Quando eu dou Enter, eu entro um nível. Com todos esses objetos selecionados, eu posso clicar Command R. Aqui eu posso renomear todos de uma vez só. Então, por exemplo, se eu quisesse botar Post, então eu posso botar o Current Name, nome atual. Ele vai fazer esse símbolo aqui para simbolizar que é o mesmo nome. E eu tenho essas duas opções aqui, ó. Número para cima ou número para baixo. Então, eu vou botar aqui número para cima. Então, ele vai adicionar esse jogo da velha mais NN. Significa que é o quê? Ele vai adicionar o 01, 02, 03, 04 automaticamente. Se eu quisesse 001, eu poderia botar mais um N. 0001. Ou se eu quisesse um número só, eu botaria só um N. E assim por diante. Então eu posso escolher inclusive de qual número eu quero que ele comece. Eu quero que ele comece do 5. Então ele vai fazer 5, 6, 7, 8, 9 até o 19, que é a quantidade de itens que eu tenho selecionado. Cliquei em renomear, olha só que legal, ele já renomeou tudo de forma automática, tendo o controle fino de como que eu gostaria que isso fosse renomeado. Como que a gente pode alterar a cor em lote? Quando eu seleciono um objeto específico, independente se ele é uma prancheta, um objeto, um componente, aqui no painel da direita eu tenho a seleção de cores. Ele vai me exibir todas as cores que eu tenho selecionado nesse objeto em questão. Então se a gente olhar aqui, a gente tem relativamente poucas cores. A cor de destaque eu não quero que seja vermelha, eu quero que seja verde. Eu posso clicar nesse vermelho aqui e alterar para verde. Então ele vai pegar tudo que tem aquela cor e vai alterar automaticamente para essa outra. Ah, eu não quero que meu fundo seja escuro, eu quero que meu fundo seja claro. Então eu posso alterar aqui. Ah, mas a minha fonte era branca, então eu pego o branco da fonte e mudo para preto. Lógico, ele não vai funcionar 100% do tempo, porque ele vai estar alterando tudo. A gente vai estar vendo nas próximas aulas a parte de tokenização e componentização, justamente para evitar esse tipo de coisa. Mas se eu quisesse fazer isso, eu poderia fazer o quê? Ao invés de selecionar o objeto inteiro, eu posso selecionar esse bloco inteiro. Ou melhor, eu posso selecionar esse bloco e eu seguro Shift e seleciono o bloco de cima, porque eu sei que todos esses itens aqui eu posso trocar o branco para preto, não tem problema. Você vai fazendo de forma gradual. Então é uma maneira de você otimizar o seu tempo. Ao invés de ter que ir item por item alterando cor por cor, você pode simplesmente selecionar no painel de cores e trocar de uma vez só. Então hoje a gente viu a estrutura e a organização do Figma. Espero que tenha sido útil para você de alguma maneira e lembre daqueles nossos dois combinados. Não saia daqui com dúvidas, faça os seus testes, experimente. Se mesmo assim permaneceu a dúvida, mande no comentário. E se você achou que esse vídeo vai ser útil de qualquer maneira para um colega, para um amigo, compartilhe com ele. É isso? Até a próxima. Tchau, tchau.